JB, estou aqui com a escritora Maria Valéria Rezende, uma tarde de autógrafos do livro Cartas da Rainha Louca. Aí, antes de qualquer coisa, eu quero saber, esse livro é real, é ficção ou você misturou os dois? Porque é bem interessante. Esse livro parte de uma carta que eu encontrei solta no Arquivo Ultramarino de Lisboa, de uma mulher, duas cartas na verdade, de um padre que faz um relatório e de uma mulher que se defende de uma acusação de tentar criar um convento clandestino sem ordem da coroa na área das Minas Gerais, onde era proibido qualquer ordem religiosa masculina ou feminina entrar. Para deixar mulheres lá? Ela tinha essa acusação. Não tinha o resto do processo, então eu não sabia o que aconteceu com ela. E essa mulher ficou na minha cabeça desde 1982. Quando eu comecei a fazer ficção, eu senti assim, coitada, ele tinha que dar a voz para ela se defender, essa mulher não teve chance, etc. Então, eu, de repente, me veio a ideia, eu vou escrever um romance sobre ela, que é uma maneira de poderem saber que existiram mulheres que passaram por isso, né? O interessante é que o que ela fala ali, eu não li o livro, só li o resumo, é bem provável que seja mais ou menos assim. Com certeza, porque eu fiz muita pesquisa histórica sobre a história da mulher no período colonial da América Latina toda. E também a pesquisa de linguagem, porque para mim o desafio, se eu estava escrevendo uma carta de próprio punho da mulher do século XVIII, ela tinha que falar numa linguagem plausível do século XVIII, porém legível no século XXI, que não é óbvio. Tem que ser o meio termo. Então esse foi realmente o livro mais trabalhoso que eu já fiz na minha vida e também que contou com muita pesquisa histórica que eu já vinha fazendo desde os anos 80. O que é incrível é que você começa a ler aquela história e de repente você começa a reconhecer mais ou menos casos de hoje. E depois também, que incrível que coisas do passado já deveriam estar ultrapassadas, ainda não estão. Quase tudo que se conta ali, que aconteceu e que é contado com uma linguagem bastante dramática, assim, mas se você pesquisar um pouquinho hoje nos jornais, você encontra, ou nos seus conhecimentos, nas fofocas que a gente ouve, a gente encontra fatos semelhantes acontecendo agora. A arte tem esse papel de ajudar a refletir melhor e a literatura, especialmente porque ela dá a chance de você experimentar, de certa forma, ser outra pessoa, viver o que a outra pessoa vive e criar uma compreensão mais aprofundada daquilo, né? A gente falava antes de começar a entrevista, JB, para encerrar, que na vida a gente tem os sentidos, a gente observa e percebe muita coisa, mas é muito menos do que muitos animais, por exemplo. Então a gente vê um pedacinho e inventa o resto, e ainda bem, porque faz a gente aguentar a realidade, né? A gente vê os retalhos e depois faz o crochê para fazer a colcha com um desenho que faça sentido. A imaginação faz um bem enorme para a nossa sobrevivência. Maria Tereza, muito obrigada, parabéns, vou ler o seu livro, interessantíssimo, acho que toda mulher precisa ler, precisa entender coisas que aconteceram lá atrás para projetar e ver o que ainda é resquício, o que a gente ainda manifesta nos dias de hoje, né? Toda razão. Se o meu livro servir para isso, já cumpriu sua missão. Obrigada, parabéns. Obrigada a você. JB, a Maria Valéria é irmã da Maria Valentina, todas MV. Maria com algum V, alguma coisa? 5. Todas iguais. Tudo igual, Maria Valéria, Maria Vitória, Maria Verônica, Maria Valentina e Maria Viviana. E uma irmã escreve e a outra revisa. A Maria Valéria falou que você revisou o livro, você disse que só lia e dava uma ajuda. Olha, como é que foi? Porque quando você fala revisor, você pensa no revisor da gramática, dos erros de português ou alguma coisa assim. E eu não acho que o que eu faço é revisão, eu faço uma espécie de uma crítica amadora. Ela gosta que eu leia por causa disso. Pra saber se tá prendendo atenção. Tá bom, se não tá, eu falo, Valéria, até chorei, aí ela vai e continua. Por exemplo, tem um personagem no livro que é um contador de vantagens, então ele mente muito. O que é um dispositivo delicioso pra ela, porque assim, me ajuda a contar histórias que esse cara vai contar. Aí eu contei coisas relativas ao século XVIII, que é onde se passa o livro, daqui da nossa região. Então eu contei, por exemplo,
a história do Bartolomeu de Gusmão, mandei material para ela. A história de que neste período da nossa cidade, aqui era o Porto do Sal, porque o sal era monopólio português. E nós só não sucumbimos como cidade no século XVIII porque nós éramos o porto que recebia o sal para todo mundo, para Goiás, para Paraná, para tudo. Até virar o Porto do Café. Nessa eu contei como é que o café entrou no Brasil. Que é a história do Francisco Melo Palheta, tarará, tarará. Essa danada, você não tem noção. O que ela enfiou e o que ela fez com essas histórias dentro do livro. Mas como o cara é mentiroso, ela pegou a pesquisa histórica e fez ele mentir horrores de botar as vantagens. Mas, gente, é uma viagem gostosa até o passado. Sabe o que tem também que é muito sacado? Esta mulher do século XVIII, ela não pode pensar coisas de feminismo de agora. Então, o que ela faz? Ela começa a escrever essa carta para a rainha e daí a pouco ela começa a falar uns negócios. Aí ela risca e fala, gente, eu acho que eu tô ficando doida. Da onde que tá vindo essas ideias na minha cabeça? E você lê por trás do risco o que ela se autocensurou. Que é o que a gente pensa hoje. Gente, é uma delícia. Os livros da minha irmã são maravilhosos mesmo, porque é da vivência dela. Ela tem um prêmio Jabuti, que eu nem falei na entrevista dela. 6 prêmios Jabuti, ela tem o Casa de las Américas e ela tem o São Paulo de Literatura. Ela tem um prêmio que não acaba mais. Muito bom, Valentina, obrigada, JB. Encantador, eu vou ler o meu agora, que eu ganhei, vou ler hoje, porque só de eu ler a capa ali já me interessei muito. Falei, que história boa essa, hein? Depois eu te falo. JB, tô com saudade de você, hein? Faz muito tempo que eu não te vejo. Beijo. JB, Carta Rainha Louca tem muitos admiradores, porque a própria Maria Valéria Rezende tem uma fila gigantesca de pessoas esperando para falar com ela, porque é o trabalho que ela tem publicado nos últimos anos realmente mexe com a gente, e não é só o trabalho que ela publica, né? A Vanessa, jornalista, escritora, ela participou, ela ajudou a criar um movimento muito importante também, Vanessa. Isso, então, ela é uma das fundadoras do movimento Mulherio das Letras, que hoje reúne mais de 6 mil mulheres escritoras no Brasil e no mundo, brasileiras que vivem na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal. Então, para nós, ela é, eu brinco, ela não gosta, mas é a nossa musa inspiradora, né? Ela é muito importante porque ela, através do movimento Mulherio das Letras, ela está buscando, a gente está ampliando o espaço de voz e de participação de autoria feminina. Né? E a gente sabe que o mercado é muito restrito e muito masculino, e a gente está conseguindo juntar as mulheres, saber quem são, aonde estão, produzirem juntas. Nós já estamos indo para nossas... são mais de 6 livros publicados das mulheres escritoras, né? E, inclusive agora um deles que eu vou entregar para ela em mãos é esse aqui, que é o infantil, de poesias para crianças, só de mulheres, né? Escrevendo, e que estimula a criança a escrever o seu primeiro poema. E isso é muito importante porque nós, juntas as mulheres, né, escritoras, a gente tem uma força que a gente não acreditava ter, inclusive de fazer altas publicações, de lançar nos nossos eventos, e nós nos reunimos uma vez por ano. Ano passado teve o segundo encontro, que foi em Guarujá, o primeiro foi em João Pessoa, onde a Maria Valéria mora, e agora vamos para Natal, no Rio Grande do Norte, em novembro. Então, assim, para nós tem sido um movimento muito importante. Ele já é considerado quase que uma segunda semana de arte moderna do Brasil, aí na área da literatura, porque ele está movimentando e fazendo com que as mulheres autoras, né, tenham mais espaço nas feiras, nos eventos, nos lançamentos. Isso é muito importante. E você escreve para o público infantil também, Vanessa? Escrevo para crianças com o pseudônimo, né, Tata Bloom. Tenho já alguns livros aí lançados e é um trabalho magnífico, gente. Qual é a expectativa do Carta Rainha Louca? Eu estou curiosíssima. Eu sei praticamente quase toda a literatura da Maria Valéria, eu já li, sou fã de carteirinha da pessoa e da autora, e a expectativa é muito grande, porque ela fala exatamente isso, de uma mulher
todo o preconceito, todas as dificuldades que a mulher tinha naquela época, se nós já temos hoje, imagine naquela época, quando o livro foi escrito, e ela partiu de uma carta real e aí criou uma ficção, mas em cima de coisas plausíveis, né, que realmente podem ter acontecido daquela época. E eu estou super curiosa para ler, estou aqui na fila para pegar o meu autógrafo e muito feliz de estar aqui com vocês. E um beijo pro JB, que tô com saudades, viu?